Boa noite, meu nome é Lívia Gabriele Salerno, eu sou geóloga de formação e sou mestre em geologia exploratória pela UFPR. E gosto muito de geologia exploratória, então vou trazer um tema um pouco controverso ainda para a área de energia, que é sobre a exploração da margem equatorial. Seria ela a próxima fronteira do Brasil em termos de ENP? Então, quero discutir muito brevemente as oportunidades, os riscos e os principais desafios para o futuro energético brasileiro. Então, quando a gente fala de demanda energética global, a gente tem que olhar esse gráfico que existe uma previsão, né, de aumento pela demanda energética do mundo. Muita gente no mundo, muita tecnologia, então essa tendência há de crescer. Então, o que a gente pode fazer diante disso? A gente, como nação, a gente tem que garantir condições que o nosso país dê conta dessa demanda energética por meio de suprimentos necessários. Nosso país, ele enfrenta diversas vantagens, né? Então, ele tem uma situação regulatória estável, a gente tem um perfil atrativo para investidores no que se refere à área de energia. As nossas reservas, elas são profundamente conhecidas, as reservas atuais, com potencial de exploração muito interessante, com baixa emissão de carbono em relação aos nossos pares internacionais. E isso cria um ambiente onde se pode explorar com seguridade e responsabilidade. Em termos de reservas, o nosso país hoje, atualmente, ele tem uma produção estimada de 4,25 milhões de barris de petróleo, dado de março de 2026, com reservas provadas de 17,5 bilhões, de petróleo e com potencial investimento na área de até 120 bilhões de dólares até 2030, com projeção de atingir 5 milhões de barris de petróleo por dia, diante das reservas provadas atuais, e com isso alcançar o quinto lugar como o maior exportador de petróleo bruto no mundo. Entretanto, né, diante das reservas provadas atualmente, a gente tem nesse gráfico aqui um dado que chama atenção e coloca o Brasil em alerta no sentido de garantir o suprimento energético a longo prazo. Então, até 2032, a gente tem uma curva crescente de produção, mas uma vez que as reservas provadas não sejam, né, não sejam novamente descobertas, uma nova fase exploratória no Brasil aconteça, esse suprimento energético tende então a decair ao longo do tempo. É, de que modo isso afeta a nossa vida? Isso torna a energia mais cara, isso favorece a pobreza energética no Brasil, e isso coloca o nosso país suscetível a riscos geopolíticos, dependência internacional. Então, daí a importância, e o que eu entendo como o principal motivo da gente buscar novas fronteiras. Bom, diante disso, eu trago aqui quais seriam, né, as principais condições para a nossa exploração no longo prazo. Então, a gente tem a margem equatorial brasileira, que seria um alvo, né, um possível alvo exploratório, e a Bacia de Pelotas, um segundo possível alvo, mas ainda em fase mais inicial, de estudos quando comparada com a margem equatorial. Então, o nosso país é um país de escala continental, com alta diversidade geológica. Isso significa que a gente não conhece em grande profundidade todo o nosso potencial geológico para a exploração de óleo e gás. Os nossos modelos exploratórios, eles se concentram principalmente no entendimento do pós-sal e pré-sal. Temos também, né, oportunidades na área de exploração de bacias maduras. E com isso a gente tem um ambiente e um know-how em termos de exploração muito importante, com certeza um dos países que mais tem know-how na área de offshore, sobretudo pela presença da petroleira Petrobras. Então, avançamos nesse sentido como mais um argumento. Aqui a gente tem o ambiente regulatório atual, então a gente tem 51 blocos exploratórios aprovados pela Agência Nacional de Petróleo, de uma forma que 22 deles aguardam licenciamento ambiental. A maior parte dos blocos exploratórios se concentram na região, de águas profundas do Amapá, sobretudo na bacia da Foz do Rio Amazonas, e a gente também tem alguma presença bem importante na bacia Potiguar.
Quando a gente pensa no nosso ciclo de exploratório na margem equatorial brasileira, a gente consegue mapear esses ciclos com três principais movimentos. O primeiro movimento, onde há uma maior concentração de campanhas na década de 90. Um segundo, com a descoberta, com os primeiros passos frente ao pré-sal. E atualmente, onde a gente estaria no pior momento exploratório daquela região. Então, sabendo que as nossas reservas provadas tendem a diminuir, quais argumentos, além da necessidade de buscar por novos suprimentos, né, embasam a necessidade de explorar uma nova região no Brasil? Quando a gente compara com o nosso par, Guiana, a gente tem que Guiana vive atualmente um ciclo exploratório em sua margem equatorial muito importante, com importantes descobertas, com intensivo investimento, com mudanças sociais, econômicas naquela região, e a gente observa uma discrepância, né, nesse processo. Enquanto Guiana perfurou mais de 100 poços, nós perfuramos 4. Então, quais são os principais desafios? Eles estão muito concentrados no licenciamento ambiental e na falta de um acordo entre os diversos atores desse cenário, no sentido de regular ou não a exploração nessa região. Todavia, recentemente, no ano de 2015, a gente teve a quinta rodada de oferta permanente de concessão da ANP, na qual foram disponibilizados, né, blocos exploratórios, e a gente tem diversas províncias com grande sucesso exploratório nessa região, e houve também a oferta de 64 blocos exploratórios, com uma extensão coberta de mais de 58 mil quilômetros quadrados. Então, a gente está num momento de transição que indica, né, é um indício de interesse em termos de planejamento nacional para que a margem equatorial se torne realmente o próximo alvo exploratório do Brasil. Agora eu trago um pouco do background geológico, né, em termos de sistemas petrolíferos. A gente tem uma cobertura sísmica nessa região muito interessante, muito avançada, que oferta grande conhecimento do potencial geológico dessa região para perfuração, para estudo ainda, né? Nem estou falando de exploração, mas para estudo, para entender se realmente vale a pena a gente ir por esse caminho, porque no atual cenário a gente não consegue provar essas reservas, né? Então a gente precisa entrar num momento de entender o potencial dessa margem. Então, em pontos verdes aqui na minha sísmica, que seria essa imagem em cinza, para quem não está muito ambientado, a gente tem os principais possíveis pontos de acumulação. Em azul, a gente tem a cobertura sísmica dessa região, muito interessante já diante da fase que a gente está. Quando a gente olha uma sísmica de maior detalhe, a gente entende aqui, sobretudo nessas setinhas brancas que vocês estão vendo, possíveis pontos onde esse óleo e esse gás podem se acumular. Esses estudos, então, eles são de certa forma preliminares, mas eles concedem bons indícios de que a gente tem um potencial offshore no Brasil subexplorado até o momento. Quando a gente compara novamente o sistema petrolífero de Guiana, a gente tem fortes semelhanças. A nossa rocha geradora possivelmente seria a mesma, com idade muito semelhante, em um contexto de formação no tempo geológico também que passou por processos é, praticamente iguais. Os reservatórios de Guiana, eles são organizados em sistemas de canais e lobos deposicionais, com alta qualidade de permeabilidade e porosidade. E estudos geoquímicos que mapearam, né, a natureza desses óleos de Guiana localizam que os óleos de Guiana teriam correlação genética com os óleos que pretendemos encontrar na região da margem equatorial brasileira e se diferenciam, por outro lado, da margem africana. Quais são os valores de produtividade de Guiana? Quando a gente está falando em Guiana, do que a gente está falando exatamente? A gente está falando de uma produção que gira em torno de 452 milhões de barris de reservas recuperáveis estimadas. A gente tem até o final, né, de 2026 cerca de 277 milhões de barris sendo produzidos. Atualmente eles têm lá 17 poços produtores. Lisa 1, que é essa imagem que eu apresento para vocês do FPSO,
é um campo produtor de referência mundial. Então, a gente está falando de realmente uma região de altíssimo potencial. Já entrando aqui na parte final da nossa apresentação, falando dos desafios em termos de licenciamento ambiental e os aspectos regulatórios, voltando para os últimos 3 anos, a gente tem 2023, onde a perfuração do primeiro poço foi não autorizada pelo IBAMA, diante das necessidades de maior entendimento das condições ambientais garantidas pela Petrobras. A gente tem um movimento de regulação no sentido de a Agência Nacional do Petróleo começar a trabalhar e se integrar com o IBAMA, com o ICMBio e com o Marinha. E em 2025 se consegue a aprovação da perfuração do primeiro poço. Então a gente tem uma mudança, né, nesse processo que se estende por mais de 15 anos, com perspectivas de alocar até 339 blocos exploratórios, dos quais 177 mil quilômetros quadrados já foram avaliados preliminarmente, então com alto potencial para se estudar. Mas ainda uma parte desses blocos aguarda aprovação do Ministério de Energia brasileiro. Quando a gente olha para os riscos ambientais mapeados, eu trago um estudo aqui muito recente, de maio de 2026, muito interessante para quem se preocupa e entende a importância de a gente fazer esse processo exploratório com responsabilidade, onde os autores mapearam, né, fizeram um mapeamento oceanográfico de áreas de risco associadas à vida marinha, na margem equatorial. Então, como destaque, a gente tem que a área mais sensível da margem seria atualmente a Bacia Potiguar. Ela concentraria o maior risco ao meio ambiente. Em segundo lugar, a Foz do Rio Amazonas, não sobre o seu risco local, mas sobre a sua possibilidade de um desastre no sentido de expansão. Mas isso não quer dizer que essas áreas não devam ser inexploradas, de acordo com esse estudo, né? Esses estudos existem realmente para embasar tomadas de decisões responsáveis e não para barrar, que é o grande ponto da minha apresentação. Aqui, por fim, quais seriam os principais fatores que podem influenciar nesses possíveis impactos ambientais? Então, a gente tem a alta densidade de infraestrutura nesses processos de exploração, a diversidade desses blocos, a própria dinâmica oceanográfica daquela região torna ela sensível, então é importante sim ter um bom entendimento ambiental e oceanográfico daquela região para que se possa explorar de forma responsável. Mas, chegando agora nas considerações finais, da apresentação, eu gosto e defendo muito a ideia de que temos que ser soberanos nesse processo. Existem países muito interessados nessa região, e gosto de provocar e dizer: se não formos nós, quem vai ser? Então, eu acredito que a margem equatorial ela reúne argumentos de potencial geológico. Ela necessita ainda de maior entendimento e aprovação regulatória. A experiência do nosso par guiano é um forte argumento, tanto para investimento quanto para os aspectos regulatórios. As evidências científicas, elas sustentam esse processo, então não seria um processo rumo ao escuro, não. A gente tem muito embasamento que nos leva a esse momento. Por fim, gosto de deixar aqui duas mensagens. Então, eu acredito que o desafio não é escolher entre o desenvolvimento e a proteção ambiental. Eu acredito que é possível fazer essas duas coisas juntas, e o nosso país é sim uma referência nesse processo. Nós temos condições de construir um ambiente institucional e científico onde a margem equatorial se torne um novo play gigantesco no mundo. Mas, para que isso aconteça, é importante a gente ter um projeto de Estado e não um projeto de governo. É importante que setores se articulem nesse sentido, que a Agência Nacional de Petróleo, IBAMA, Marinha do Brasil e ICMBio estejam, né, conversando nesse sentido, para que se aumente a previsibilidade regulatória e a operacionalização da exploração brasileira. Essas são as principais referências. Essa apresentação ela é muito sucinta, perto da profundidade desse tema.
Eu pretendo publicar uma série de artigos junto a vocês falando sobre isso. É realmente um tema que eu gosto muito. E eu tô super à disposição a falar sobre isso sempre que vocês quiserem. É isso. Desculpa, estourei o tempo. A última pessoa pode tudo, Liv, porque né, a gente aqui agora está sem comemoração. Que legal, muito bom a apresentação. Até, né, eu tô até subindo aqui os artigos para vocês poderem compartilhar. E porque quando a gente falou, né, Liv, manda o artigo e tal, aí ela escreveu assim um negócio com uma riqueza de detalhe, falou assim, não, vamos dividir isso aqui em algumas séries, porque exatamente é um assunto que eu acho que tem muito detalhe por trás para poder explicar o porquê que é necessário, né, quais são as evidências que se faz necessário ou se faz possível, se faz seguro a extração da margem equatorial, né? Acho que tem, tem assunto para os dois lados, mas aqui ficou claro também esse suporte sobre o porquê se deve fazer, né? Queria saber, aqui abrir espaço para saber se alguém tem alguma última pergunta. Aqui a gente, João Gabriel, faço passo com uma honra já a palavra para você poder entrar entre os finalmentes aqui do nosso seminário. Bom, Liv, parabéns pela apresentação. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu faço parte de uma ONG que é uma das principais responsáveis por litigância justamente da expansão de petróleo e gás. É claro, entendendo que um caminho de redução da dependência fóssil não é, não é, embora precise ser rápido, não acontece de maneira imediata, Hum. mas pode ter ferramentas. E eu queria entender, você defendendo a expansão, né, das nossas fronteiras exploratórias, qual que é a sua visão em relação a essa expansão e como equacionar ela em relação à necessidade do mapa do caminho para reduzir a dependência fóssil do nosso país? E principalmente, existem organizações, que eu faço parte também, defende a preferência pela oferta de partilha de produção do que da oferta da OPC em Uhum. relação às rodadas de leilões dos blocos. Porque na partida de produção, o óleo fica com a PPSA, parte dele, e a gente pode ter reversão para o fundo social. O fundo social paga pé de meia, Minha Casa Minha Vida. Então a gente consegue ter uma expansão, mas ao mesmo tempo tendo muito mais dinheiro para as políticas públicas do que com a OPC. Queria entender na sua visão se você acha que a OPC ainda continua sendo um caminho, ou se a OPP pode ser uma trajetória importante e a sua visão sobre essa questão, né, equação entre expansão e mapa do caminho. Mas é isso. Parabéns novamente, muito rica em detalhes a apresentação. Rapaz, Obrigada. a pergunta. Então, vou. Tá, então primeiro eu Boa. vou começar falando da que eu mais tenho background. Uma delas realmente foge um pouco do meu escopo, mas vamos lá. Em termos de como conciliar isso, né? Então, diante da necessidade, né, de se atingir o net zero, de a gente diminuir as emissões, de carbono e da gente se colocar muitas vezes sobre, eu não quero tomar o lugar da Petrobras, mas de se colocar como um possível líder na transição energética, porque ainda existe a defesa de suprimento por busca de novos, locais de exploração de óleo e gás. Porque, sobretudo, quando você olha outras fontes de energia, pelo menos as que eu conheço em maior profundidade, quando você olha para algumas que utilizam minerais críticos, por exemplo, se você pega a reserva de minerais críticos do mundo inteiro, ela seria suficiente para suprir a energia do Reino Unido. Então, você esgotaria todas as reservas de minerais críticos do mundo descobertas e ela só supriria a energia de não sei dizer em termos de mundo, mas um décimo do mundo, muito pouco. Então, o grande desafio é você encontrar uma nova fonte sustentável a longo prazo, que não cause pobreza energética, que não traga malefícios para o meio ambiente, que não esgote reservas, tão rapidamente e tão igualmente não reparáveis.
sem causar impacto na população que mais precisa de energia. Então, por isso eu acredito sim que é possível diminuir a alíquota, de exploração de óleo e gás, mas eu não vejo no horizonte de conhecimento que a gente tem hoje como isso seria possível garantindo energia para o mundo todo. Realmente foge do meu entendimento outras possibilidades que dariam essa segurança energética, sabe? Com relação às formas de oferta e benefícios, eu tenho que ser honesta com você. Eu sou geóloga, mestre em geologia exploratória. E eu estudei carbonatos, geologia de reservatório. Se eu estiver te dando alguma resposta aqui, eu vou estar mentindo. Então, foge do meu entendimento, do meu escopo. Eu acredito, que Petrobras, como uma empresa, referência nesse processo de margem equatorial, deve, dentro das suas capacidades, e acredito que a Agência Nacional do Petróleo, dentro, da sua atuação no Brasil, deve buscar o melhor retorno possível para o Brasil, não para os seus, empresas interessadas, enfim, né? Não defendo esse tipo de visão, assim. Mas realmente é uma pergunta que foge da minha formação e eu estaria sendo muito equivocada de te responder, porque eu não entendo sobre isso. Mas, Liv, no fim você respondeu parte, porque a OPC, a oferta de concessão, a empresa é responsável e ela lucra, paga uma parte, né, de royalty. Na OPP, na partilha, a Petrobras tem aí a participação obrigatória para a PSA, a pré-sal petróleo, pega uma parte também do óleo. Então, de fato, a gente tem uma conversão para o nosso país de recursos de uma fonte que a gente sabe que vai continuar existindo. Uhum. Não tem como a gente deixar de usar a fonte mais barata que existe, Sim, pelo menos por algumas décadas, né? O sim, caminho justamente é conseguir fazer com que essa extração se converta, né, em em, benefícios sociais, né? exatamente em pesquisa e desenvolvimento de outras fontes, né? Uhum. Para a gente ter ganho de Não, com escala. certeza. Perfeito, você respondeu. Muito obrigado. Obrigada.